Olá, senhores, tudo bem? Voltamos ao nosso programa Novo Código de Processo Civil, plantão de dúvidas do novo Código de Processo Civil. Eu sou o professor Kikunaga, Marcos Vinícius Kikunaga, advogado, consultor e jogo futebol, rugby, basquete, a gente joga tudo. Vamos lá. Queridos, primeira situação importante que a gente tem que lembrar no nosso encontro vai ser sempre assim, infelizmente. A gente tem que falar, vamos fazer uma reflexão sempre. O tempo. Aproveite cada minuto, porque o tempo, querido, não volta. E o que volta é a vontade de voltar no tempo. Então, o que mais a gente faz, o que a gente mais gasta que não volta é o tempo. Então, a gente tem que aproveitar o tempo que nós temos, ok? Vamos lá. A primeira pergunta do dia. Queridos, vamos lá. Coloca aí. Luizão, coloca para nós. Aí. Pergunta da Luciele de Marau. Rio Grande do Sul. Barbaridade, che. Mas a Eda tá chegando longe. Quem conhece Marau? Eu conheço ali, perto de Marau, Passo Fundo, no norte do estado. Vamos lá para a questão da doutora Luciele, advogada, deve ser advogada, né? Em eventual ação judicial imobiliária, é necessário qualificar o cônjuge ou companheiro na inicial? Qual o motivo dessa exigência e se o bem for particular? É uma pergunta muito inteligente, essa pergunta da doutora Luciele, lá de Marau, no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque, veja só, a gente tem que lembrar o seguinte. Vamos aqui na lousa? Luizão, vem comigo. Quando trabalhamos com o Estado, a disponibilidade, vamos trabalhar com a disponibilidade. A disponibilidade é um princípio registral. Mas é mais interessante a gente trabalhar com esse conceito para vocês entenderem o que a doutora Luciele, o que ela quer. Quando você trabalha com a disponibilidade, vamos pensar que a gente está trabalhando com a disponibilidade quantitativa, né? A disponibilidade, a gente pode um dia voltar a tratar desse assunto. A disponibilidade quantitativa, ou seja, quanto que esse cara é proprietário do imóvel, quanto esse sujeito é titular do imóvel. E quando a gente trabalha com esse princípio, a gente pode pensar o seguinte, que a propriedade, ela é exclusiva ou a propriedade, ela é em condomínio. Porque vai mudar. Em condomínio civil. Então, quando você pensa na propriedade imobiliária, então você está pensando numa ação imobiliária. Isso é muito importante. Isso é muito importante, o que a doutora Luciele perguntou. Por quê? Porque se você vai no novo Código de Processo Civil, você vai analisar que essa situação da exclusividade, se a propriedade é exclusiva ou não, ela vai depender. Por quê? Porque o sujeito, ele pode ter o bem particular, o bem pode ser particular, ou o bem pode ser em comunhão. Sendo bem particular, foi o que a doutora Luciele, ela comentou, vamos voltar na questão dela rapidamente, em eventual ação judicial imobiliária, é necessário qualificar o cônjuge ou companheiro na inicial? Então, vamos na primeira pergunta. É necessário qualificar o cônjuge ou companheiro na inicial? Em tese, sim. Artigo 319, inciso 2, ela vai falar, artigo 319 do novo CPC, ela vai falar da união estável, e no artigo 73, parágrafo 3º, vai falar que o cônjuge, ou seja, no artigo 73, parágrafo 3º do novo Código de Processo Civil, ele vai falar que o consentimento necessitará, o cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime da separação absoluta. Vamos lembrar, quando a gente pensa no estado da comunhão, nós estamos pensando em quais regimes de bens? Comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens
e separação obrigatória de bens. Ah, caceta, mas você acabou de falar que a separação absoluta não precisa do consentimento. Querido, coisa rica, vamos lembrar que a separação obrigatória de bens incide a súmula 377 do STF. Incide a súmula 377 do STF, pelo amor de Deus, isso é super importante. Apesar da súmula 377, ela ter como fato gerador o Código Civil de 16, o Poder Judiciário ainda entende que a súmula 377 é aplicável no regime da separação obrigatória de bens. Ou seja, essa separação obrigatória de bens, ela parece uma comunhão parcial, porque na verdade, tudo que o sujeito adquirir onerosamente na vigência do casamento, tudo que ele adquirir na vigência do casamento, o que vai acontecer? Vai gerar aquesto. Aquesto vai comunicar. Então, na separação obrigatória de bens, que são todos os casos que precisa de outorga do juiz, vai ser separação obrigatória de bens. Naquelas situações de menor de idade, de maior de 70 anos, vai ser separação obrigatória de bens. Então é muito importante que a gente tenha essa noção. Então a pergunta feita é uma pergunta muito interessante. Por quê? Porque nessa situação, até da separação obrigatória de bens, o artigo 73 vai exigir a anuência do cônjuge para ver a ação judicial. Então isso é muito importante. Agora, e se o patrimônio for particular? O condomínio precisa também, né? Na verdade, você vai informar. Você pode, nas ações reais, você condômino, você pode sozinho tutelar esse direito real imobiliário, que ele vai aproveitar para os outros. Agora, na situação do particular, a gente tem um detalhe. Vamos lembrar que aqui eu também preciso de anuência por conta do artigo 1647, inciso 1. Então a ideia do Código de Processo Civil, ele acompanha a redação do artigo 1647, inciso 1 do Código Civil, que exige a outorga do cônjuge nas alienações imobiliárias, nas onerações imobiliárias. Ou seja, o Código de Processo Civil, ele acompanha o Código Civil nesse momento. Quando ele fala consentimento, na verdade não seria um consentimento, né? Porque consentir significa manifestar a vontade de forma escorreita, manifestar a vontade sem vícios. E não é verdade. Na verdade, aí, nessa situação, se o cônjuge for titular do imóvel, ele também, lógico, ele tem que dar o consentimento. Agora, se o imóvel for particular, que foi o caso que a doutora Luciele, ela questionou, nesse caso, é anuência, mera anuência, ok? Ah, mas o código não está exigindo anuência. Sim, não está exigindo, só que você não pode deixar para lá. Por quê? Porque, vamos voltar aqui no Código de Processo Civil. Ele fala o seguinte, o artigo 73 também se aplica à união estável. Olha que coisa louca. O Código de Processo Civil também se aplica à união estável. Ou seja, a situação de fato da união estável, você não é casado formalmente, mas o fato de você ter união estável, o companheiro também tem que vir para anuir. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com o conceito de anuência, com o conceito de consentimento. Tudo bem? Isso é muito importante. No caso de condomínio civil, o sujeito ele vai ingressar com a ação judicial, seja ela possessória, seja ela protetiva em relação à propriedade, e aí vai aproveitar para os outros, ok? Maravilha. Muito boa pergunta. Muito legal. Vamos em frente? Vamos na outra pergunta lá? Como se extingue a união estável? Posso aplicar o regramento da Resolução 35 de 2007 do CNJ
no que tange a separação e o divórcio, é a doutora Inês de Jaú que está perguntando como é que se extingue a união estável. Essa pergunta é uma pergunta bastante interessante, hein? Porque olha a situação aqui. Essas situações de união estável, vamos lembrar, união estável. Vamos lembrar que a Lei 11.441, vamos fazer só uma introduçãozinha, a Lei 11.441 de 2007, ela admitiu que a separação, o divórcio e o inventário fosse celebrado de forma facultativa no âmbito extrajudicial ou no âmbito judicial. Então, essa informação é muito importante. Então, lá no Código Civil anterior, no Código de Processo Civil anterior, no artigo 1124-A, ele tratava que a separação e divórcio, cumprindo os requisitos da lei, quais eram os requisitos? Os requisitos eram o consenso entre as partes, ok? E também tinha como requisito a ausência de filhos menores ou incapazes do casal. Ou seja, se cumprisse esses requisitos, houvesse consenso e os filhos fossem capazes e maiores, você poderia celebrar a separação e divórcio no cartório, ok? Da mesma forma, a questão da união estável. A união estável é uma situação bastante interessante. Por quê? Porque a união estável é uma situação de fato, né? Essa situação de fato, vamos lembrar, hoje a união estável, ela é um instituto que cabe registro. A união estável, você consegue registrar. Onde você registra a união estável? Você registra a união estável no registro civil das pessoas naturais do primeiro subdistrito da sede de comarca. Da sede de comarca. Onde está previsto isso? No artigo 89 e 92 da Lei 6.015 de 73. Ok? Então você pode registrar hoje a união estável no livro E. O registro é no livro E. O livro E manda anotar no livro de nascimento, no livro A dos companheiros. Aí vem a grande pergunta. Como é que eu constituo a união estável? A união estável eu constituo pela situação de fato. Ou seja, a união estável, eu tenho que analisar a situação de fato. Sim, eu posso documentar? Claro, quanto mais documentos, maior indício da sua existência. Não significa que é. Mas, por exemplo, um contrato escrito, é muito importante. Se esse contrato for por instrumento particular, pode ser, não tem problema nenhum. E se for uma escritura pública? Também não tem problema nenhum. Pode o tabelião de notas, doutora Inês, a pergunta que eu faço para a senhora, doutora Inês, pode o tabelião de notas reconhecer a união estável? Não. Ele pode declará-la. Então a escritura que o tabelião de notas, eu vou dar trabalho pro Luiz hoje. É só sacanagem com o Luizão. O Luizão é nosso câmera hoje. O Luizão é nosso câmera. Veja só. A ideia é que o tabelião, como ele pratica atos administrativos,
ele não pode reconhecer, porque ele não, apesar de ele ter fé pública, ele não pode reconhecer, mas ele declara o que as partes estão dizendo, ou seja, o tabelião de notas ele formaliza juridicamente a vontade das partes. Essa formalização é uma escritura declaratória. Não é uma escritura que tem cunho constitutivo, como é a sentença de reconhecimento. Então veja que essa questão da união estável você já podia fazer, mas você também pode fazer uma nova escritura da extinção. Então, eu quero extinguir a união estável. Se as partes tiverem consenso, eu posso fazer por escrito. Eu posso fazer, vamos lembrar, eu posso fazer de forma tácita ou de forma expressa. Vamos pensar na seguinte situação. A lei exige forma prescrita para a união estável? Não. Existe forma prescrita para a sua extinção? Também não. Então veja que eu posso fazer de forma tácita. Como é que é a forma tácita? Eu e a minha companheira, cada um pega a sua malinha, cada um vai para o seu canto. Acabou. A união estável acabou aí. O problema é, e prova? Como é que você prova isso? E aí você tem todos os meios de prova para isso. Um advogado que vai orientar um casal que está se separando na relação de união estável, seria bom formalizar isso por escrito. Aí você formaliza de forma expressa. Só que essa forma expressa, ela pode ser um instrumento, vem cá, Luizão, um instrumento particular ou instrumento público. Essa é a situação. E aí a gente volta aqui. Quando a gente vai para o artigo 733 do novo Código de Processo Civil, olha a situação. A gente vai estar aqui na união estável, 733. O divórcio consensual, a separação consensual e a extinção consensual de união estável, não havendo nascituro ou filhos incapazes e observados os requisitos legais, poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições do artigo 731. O que é 731? Vai tratar de ação judicial. Então veja que da mesma forma o caminho da extinção, ela pode ser o caminho judicial se houver litígio. Só que ela também pode ser o caminho extrajudicial. Se houver consenso. Então veja que o Código Civil, ele coloca agora um requisito, que a união estável, apesar de ser uma situação de fato, você vai ter que fazê-la por escritura pública. Eu discordo. Então eu não acredito que a união estável, ela se rompe pela escritura. Por que não? Porque ela é uma situação de fato. Então, como na formação da união estável não há requisito, não há prescrição legal para a sua forma, para a sua formalização, para a sua constituição, muito menos para a sua extinção. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque é diferente na separação e no divórcio. Porque na separação e no divórcio, o casamento ele é formal, ele é solene. Entenderam? Então, como o casamento é formal, a extinção tem que ser formal. Princípio da simetria das formas. Ok? Então, quando você exige forma para a sua constituição, você vai exigir forma para a sua extinção. Da mesma forma, a união estável, para a formalização da união estável, precisa de forma? Não. É a situação de fato. Então vamos imaginar que o Luiz e o Didi, quer dizer, desculpa, eu estava pensando no Didi aqui, eu falei do Luiz e o Didi. Vamos pensar que uma família tradicional, né? O Felipe e a Luísa.
né? A gente pensa no Filipão, aqui, do audiovisual da ESA, junto com a Luísa, com a namorada dele. Não querem mais namorar, querem virar união estável, querem virar companheiros. Porque ele é macho, ele fala, não, eu aguento. Junta a escova. Ótimo. Precisa de contrato? Não. O problema, por que dá tanto problema no judicial? Porque a hora que separa, querido, se as partes estão em consenso, não se amam mais, cada um vai pro seu lado. Agora é aquela tal história de família. Quando termina, geralmente, alguém já não gosta faz tempo. Então, por exemplo, o Felipe. O Felipe é uma pessoa desapegada com a vida. Ele não tem apego. Então, sabe, ele tem 20 anos de idade, acho que ele teve mais de 50 namoradas, e todas ele quer formalizar, e ele quer comprar aquela aliança. Então, o que ele faz? Ele já compra logo uma pancada, ele já vai na 25, né, na 25, compra lá um saco de alianças, com vários tipos, vários tamanhos, né, e vai colocando no dedo das meninas, ele já tem a dele. Então, ele anda sempre com aliança, igual o Luiz anda, é a mesma história. Precisa disso? Não precisa. Consequentemente, na extinção, também não precisaria. Compreendeu? Beleza? Eu acho que ficou claro isso, não ficou? Eu acho que sim. Só vamos lembrar o seguinte, que a resolução, o provimento 37, o provimento, essa previsão aqui, ela está no provimento do registro da união estável, é o provimento 37, provimento 37, de 7 de julho de 2014 do CNJ. Então o CNJ, ele permitiu que as uniões estáveis, elas sejam feitas, sejam registradas no livro E. E a gente só tem que lembrar que na questão da união estável tem um detalhezinho do artigo 600, parágrafo único, que se houver litígio, se houver ação judicial, a gente tem que lembrar do artigo 600, parágrafo único do novo CPC, que ele vai falar o seguinte. Toma cuidado, hein, Felipe? A ação proposta, artigo 600, a ação proposta, parágrafo único, o cônjuge ou companheiro do sócio, cujo casamento, união estável ou convivência terminou, poderá requerer a apuração de seus haveres na sociedade, que serão pagos à conta da cota social titulada por este sócio. Ou seja, eventualmente, na extinção da união estável, o companheiro vai ter legitimidade para pedir a apuração de haveres das cotas societárias. Ninguém quer, né? Esse problema para si. Mas então tem que tomar cuidado. Tudo bem? Por isso que é importante celebrar contrato escrito. Porque o contrato escrito, você já determina, seja ele instrumento particular, seja ele escritura pública, você já determina a separação convencional de bens. Ou até mesmo você pode estipular a comunhão parcial de bens de determinados bens, dos imóveis que serão comprados, e excluir, sei lá, a questão empresarial. Porque é muito interessante a redação do artigo 600, né? Porque quando ele vai falar o cônjuge ou companheiro do sócio, cujo casamento, união estável ou convivência terminou, pode requerer a apuração de seus haveres na sociedade. Ou seja, o Felipe já é sócio de uma produtora. Ok, Felipe? Você já é sócio de uma produtora. A tua produtora, sei lá, tem R$1.000 de capital social. Ok? Aí você começa, como você está mais feliz pela união estável que você acabou de criar, né? Você que acabou de criar um problema para você, aí você, quando termina, a tua companheira ingressa com a ação e fala assim, olha, a produtora dele, agora eu quero saber quantos dos meus haveres. Por quê? A produtora dele antes trabalhava na garagem, hoje tem um estúdio grande e eu quero apurar os meus haveres. Ou seja, como ela pode ter participado, é uma presunção do sistema. Ela pode ter colaborado, como pode não ter colaborado.
Então essa presunção, a gente tem que tomar bastante cuidado com a presunção da comunicação. Por isso que é importante escrever por instrumento particular ou por instrumento público e deixar claro a questão do regime de bens. Tudo bem? Vamos voltar lá? Qual a outra pergunta que nós temos, queridos? Vamos voltar? Essa aí é a Inês de Jaú, acabamos de responder. Inês, fica com Deus. Eu já fui aí na ESA de Jaú, só me convidar de novo que eu vou, hein? Tá bom? Um abraço. Próxima questão. Ok. Não tá o nome aí da pessoa? Ô, não colocaram aqui, não colocaram o nome. Ô, caceta. Vamos lá. Fui ao cartório questionar sobre o custo da ata notarial para encaminhar um processo de usucapião. E informaram que ainda não estão fazendo porque não há regulamentação pela corregedoria. Está certo isso? O novo CPC, quando entrou em vigor, não deveria ter aplicação imediata? Pelo amor de Deus. Quem é essa pessoa que perguntou isso? Que essa pergunta é linda. A pessoa foi ao cartório perguntar sobre o custo da ata notarial. Vamos dividir essa pergunta, então, em várias, e a gente vai tratando dela. Pessoa anônima. Vamos lá. Essa pergunta é boa. Pessoa anônima que perguntou sobre a questão da ata notarial para fins de usucapião. Vamos lá. Ata notarial. Como é que a ata notarial ela é cobrada aqui no estado de São Paulo? Vamos considerar que a gente está fazendo uma pergunta de alguém de São Paulo, porque depende do estado. Mas no estado de São Paulo, a ata notarial ela está prevista na tabela de emolumentos, do tabelionato de notas, do tabelião de notas. Essa tabela de emolumentos, ela tem o seu fundamento na Lei Estadual Paulista, Lei Estadual aqui de São Paulo, 11.331 de 2002. É a Lei 11.331 de 2002. Lei Estadual 11.331 de 2002. Então veja que essa lei estadual, ela vai prever que a ata notarial sem reflexo econômico sem reflexo econômico, ela vai ter um parâmetro. Qual que é o critério de cobrança da ata notarial sem reflexo econômico? A primeira folha, que é frente e verso, vai ser um valor X, 300 e pouco, quase 400 reais. Vamos colocar aqui 400. Cada página adicional, vai ser mais X, mais 200. Ok? Entendeu? Então, a ata notarial em São Paulo, Luiz... Luiz, você fica esperto, Luiz. Fica esperto, Luiz. O Luiz fica vacilando, fica... Vamos trabalhar, meu, vamos trabalhar, o que é? A cada página adicional vai ser 200 pila. Acontece o seguinte, o Congresso de 2015... Não, sacanear, nossa. O Congresso Notarial de 2015 determinou o seguinte, no enunciado, salvo engano, enunciado número 8, Luiz. Enunciado número 8,
ele determina o seguinte, que a ata notarial, para fins de uso capião, como você vai ter uma finalidade nela, que é o imóvel, que é o uso capião imóvel, os tabeliões de notas vão querer cobrar como valor declarado. Porque o valor declarado tem a tabela progressiva. Então, vamos imaginar o seguinte. O imóvel tem valor venal de 100 mil. Você vai pedir uma ata notarial para o tabelião de notas de 100 mil, ok? Ele vai lá na tabela de valores, R$ 1.500. Então, o cara vai cobrar R$ 1.500. Então, ele não vai mais cobrar por página. Ele vai cobrar um valor único. Então, os tabeliões de notas, pelo menos de São Paulo, eles querem cobrar as atas notariais com valor declarado, como se fosse uma escritura pública comum, ok? Eu discordo disso. Sabe por que eu discordo? Porque a gente teria que abrir uma situação bastante interessante. Pensar que a ata notarial, para fins de uso capião, ela é uma faculdade da parte e não um requisito. Isso é uma questão que essa pessoa anônima ela tem que considerar, ok? Evidentemente, a gente até pode voltar para tratar dessa questão, mas é muito importante que você saiba isso. Então, o custo será como valor declarado, ok? Vamos para a pergunta, vamos continuar na pergunta dele. Informar o que não estão fazendo. Para com isso, não tem essa história. Você tem razão, a partir do momento que o artigo 1071 do Código de Processo Civil novo entrou em vigor, alterando e incluindo o artigo 216-A da Lei dos Registros Públicos, Lei 6.015 de 73, a ata notarial tem que ser feita imediatamente. Não tem essa, a Corregedoria já tratou desse assunto. Como não? Pelo amor de Deus, teve uma alteração agora recente, 2016, que tratou dessa situação. Tudo bem? Assim que saiu o Código de Processo Civil, já veio a normativa da Corregedoria para tratar do assunto, que a ata notarial trouxe até os elementos da ata notarial. Ah, mas doutor, onde que eu vou encontrar isso? Você vai encontrar que a ata notarial para fins de uso capião, ela está prevista no capítulo 14, tomo 2, do provimento 58/89 da Corregedoria Geral da Justiça. Ok? Então você vai lá, vem cá, Luiz. Entra no site do Tribunal de São Paulo, vai lá na aba institucional, que é a quinta aba, né? A primeira aba, advogado, cidadão e tal, aí tem institucional. Clicou em institucional, vai abrir, vai em corregedoria, clicou em corregedoria, vai abrir outra página. Aí você vai na coluna da direita, normas extrajudiciais. As normas extrajudiciais, você vai no capítulo 14. Salvo engano, Luizão, está prevista lá no item 77, por aí. Aí você dá uma busca lá, vai falar da ata notarial, inclusive para ata notarial para fins de uso capião. Tá bom? Então a gente já respondeu todas as perguntas. Não está certo, eles têm que fazer ata notarial. Doutor ou doutora, se eles se recusarem a fazer ata notarial, você exija que o tabelião de notas faça uma nota de recusa. Ok? Nota de recusa. Previsto no item 1.3 do mesmo capítulo 14, do mesmo provimento. Tomo 2. Item 1.3. Tá bom? Ok? Queridos, se vocês puderem, quando mandar pergunta, manda com o nome, manda a cidade, né? É tão interessante a gente saber a cidade, porque às vezes, por exemplo, quando a pessoa, a doutora Luciele lá, questionou sobre uma questão lá do Rio Grande do Sul, muitas vezes lá o provimento do tribunal é diferente, né? Então a gente, às vezes, para a gente poder responder com mais certeza, a gente faz uma pesquisa para ela lá nas normas da Corregedoria do Rio Grande do Sul. Mas, enfim, a gente tenta fazer o melhor para vocês. Espero que os senhores tenham gostado desse nosso período, que a gente ficou junto.
manda as reclamações, sugestões, críticas, que a gente está aberto para melhorar. Ok? Um abraço, fiquem com Deus, até o próximo programa.